Bem-vindos de volta ao canal The Board Father. Eu sou o Ben, e no vídeo de hoje iremos ensinar a jogar Kemet. Em Kemet, os jogadores controlam exércitos de tribos da era mítica do Egito Antigo. Buscando aumentar o seu poder, cada tribo disputa o controle da terra, invocando os poderes dos antigos deuses e invocando criaturas lendárias. Anubis, Horus, Bastet, Sobek e Wadjet enviam suas tropas em batalhas épicas para demonstrar o seu poder. Se interessou? Vamos agora ao setup do jogo e às regras, que nós te ensinamos a montar e jogar este jogo. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC de Brasília. Bora lá jogar na Ludoteca, na 315 Sul. Se você se interessou por esse jogo ou gosta de jogos de tabuleiro, por favor, confira o link na descrição e divirta-se. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Partidas com 2 ou 4 jogadores utilizam este lado do tabuleiro, enquanto que partidas com 3 ou 5 jogadores utilizam o lado oposto. Ao lado do tabuleiro, posicione os marcadores de ponto permanente, estes em forma quadrada, e os marcadores de ponto temporário, estes redondos, as fichas de poder, que devem estar separadas por cores, viradas para cima e em ordem de custo, todas elas abertas, com a mais barata custando 1 Anki na primeira fileira e as mais caras custando 4 na última. Para facilitar a filmagem desse jogo, empilhamos todas as fichas com as cores. As cartas de intervenção divina, já embaralhadas, os marcadores prateados e dourado, as miniaturas das criaturas e as 2 cartas especiais de batalha. Posicione um marcador de ponto temporário em cada um dos templos, estes espaços com uma borda laranja. Cada jogador seleciona um tabuleiro pessoal e coleta as miniaturas da cor correspondente, 5 marcadores de ação, um marcador de Anki, que é posicionado no espaço número 5, 6 cartas de batalha na cor do jogador. Eles recebem também uma carta de intervenção divina e 3 pirâmides, uma de cada cor. Posicione os marcadores de ordem dos jogadores no trilho de ordem de turno. Note que para um jogo de 2 jogadores estamos utilizando este trilho de turno, enquanto que uma partida de 4 jogadores utilizaria este outro trilho à esquerda do primeiro. Cada jogador deve selecionar para si uma cidade e distribuir nela 10 de suas miniaturas. Porém, cada espaço não pode ter mais do que 5 miniaturas. Cada cidade é dividida em 3 distritos. Em um jogo de 2 ou 3 jogadores, a banda oriental do tabuleiro não é utilizada. Depois, em ordem de turno, os jogadores selecionam também como distribuir os pontos iniciais de suas pirâmides. As combinações podem ser 1-1-1 ou 2-1-0. O número de cima do dado indica a pontuação selecionada para uma pirâmide. Caso a combinação escolhida seja a segunda,
o jogador deixa a pirâmide de força 0 de fora do tabuleiro. Agora você está pronto para jogar Kemet. Vamos às regras. Uma partida dura uma quantidade indefinida de rodadas, mas a duração do jogo é definida. Um jogo rápido irá durar até o primeiro jogador marcar 8 pontos, enquanto que um jogo extenso dura até um jogador marcar 10 pontos. Cada rodada é dividida em 2 fases, a noturna e a diurna. A primeira fase possui 4 etapas: a distribuição de pontos de intercessão e de cartas de intervenção divina, efeito dos poderes noturnos e determinação de ordem de turno. A segunda fase, diurna, é a principal fase do jogo, onde os jogadores irão utilizar os seus marcadores de ação e conquistar pontos de vitória. Vejamos cada fase em detalhe agora. Fase noturna. O primeiro passo da fase noturna é atribuir 2 pontos de intercessão para cada jogador. Ao longo do jogo, um jogador jamais poderá ter mais de 11 pontos de intercessão ou menos de 0 pontos. Depois, cada jogador recebe uma carta de intervenção divina. Essas cartas representam poderes especiais que os jogadores podem utilizar em fases específicas do jogo. A parte inferior esquerda da carta indica em qual fase uma carta de intervenção divina pode ser utilizada. Além disso, algumas cartas possuem um preço de 1 ponto de intercessão a ser pago para serem jogadas. Confira a primeira página do guia extra para mais detalhes dos efeitos de cada carta. Então, cada jogador deve aplicar o efeito de suas fichas de poder com o símbolo da noite. Explicaremos mais sobre as fichas de poder em um outro momento. Por fim, o jogador com a menor quantidade de pontos de vitória define a ordem dos jogadores para o turno. Em caso de empate, o jogador que anteriormente foi o primeiro na rodada irá definir a ordem de turno. Para o primeiro turno do jogo, a ordem permanecerá a ordem aleatória decidida na montagem do jogo. Fase diurna. Durante essa fase, os jogadores irão utilizar os seus marcadores de ação em seus tabuleiros pessoais. As ações disponíveis são: intercessão. O jogador imediatamente recebe 2 pontos de intercessão. Erguer uma pirâmide. O jogador aumenta o nível de poder de uma pirâmide. Apenas uma pirâmide pode ser afetada por esta ação. Porém, é possível aumentar mais de um nível com ela. Para isso, o jogador deve pagar um custo em pontos de intercessão igual ao nível que está sendo construído. Cada pirâmide de nível 4 controlada por um jogador lhe confere um ponto temporário. Comprar uma ficha de poder. Um jogador pode adquirir uma ficha de poder de mesma cor e nível de uma pirâmide que controle. Para isso, ele deve pagar um custo em pontos de intercessão igual ao nível da ficha de poder. Essas fichas ficam sempre visíveis a todos. Jamais um jogador poderá comprar 2 fichas com o mesmo poder. Recrutamento. O jogador pode recrutar unidades em sua própria cidade, em um distrito não controlado por outro jogador, pagando 1 ponto de intercessão para cada unidade recrutada. Esta ação também deve respeitar o limite de 5 unidades por sessão. Mover ou atacar. O jogador pode mover uma tropa, ou um conjunto de até 5 unidades. Por padrão, cada tropa anda no máximo um espaço, mas isso pode ser alterado por criaturas, fichas de poder
ou cartas de intervenção divina. É possível deixar unidades de uma tropa para trás e adicionar novas unidades à tropa com essa movimentação, mas sempre respeitando o limite de 5 unidades. É possível realizar uma movimentação especial nos espaços que contenham um obelisco. O jogador pode pagar 2 pontos de intercessão para teletransportar uma tropa para outro espaço qualquer que também contém um obelisco. Essa movimentação não consome qualquer capacidade de movimento de uma tropa. Observe que as cidades dos jogadores são rodeadas por muralhas. As muralhas são intransponíveis para tropas que já se encontrem em movimento. Ou seja, um jogador só pode entrar na cidade de outro jogador se a sua tropa estiver iniciando seu movimento em um espaço adjacente à cidade do outro jogador. Naturalmente, as muralhas da cidade de um jogador não atrapalham o movimento de suas tropas para dentro ou para fora da cidade. Batalha. Se a movimentação fizer com que haja exército de 2 jogadores em um mesmo território, uma batalha irá ocorrer. Para resolvê-la, siga os seguintes passos. Primeiro, cada jogador deve selecionar 2 cartas de batalha, uma para ser descartada e outra para ser usada na resolução da batalha. Nesse momento, os jogadores podem também preparar de forma escondida, embaixo da carta de batalha, uma carta de intervenção divina. Depois disso, os jogadores revelam suas cartas e determinam o seu valor de batalha, que é a soma de suas unidades na batalha, o valor de força de cada carta utilizado, representado pelo número ao lado da mão com a espada, o bônus de ataque ou defesa pertinentes concedidos pelas fichas de poder e os bônus das criaturas e quaisquer bônus concedidos pelas cartas de intervenção divina. Neste exemplo, o jogador vermelho possui 1, 2, 3, 4 pontos de valor de batalha, enquanto que o jogador verde possui 1, 2, mais 4, 6 pontos de valor de batalha. O jogador que possuir o maior valor, ou o defensor em caso de um empate, vence o combate. Portanto, na diferença, o jogador verde ganhou do jogador vermelho por 2 pontos. Agora, os jogadores devem calcular as suas perdas. Algumas cartas de batalha possuem um valor de dano e de proteção. O primeiro é indicado por uma gota vermelha, enquanto que o segundo é indicado pela imagem de um guerreiro com um escudo. Esses valores podem acabar sendo alterados por cartas de intervenção divina, fichas de poder ou criaturas. Cada jogador deve eliminar do tabuleiro, ganhando ou perdendo, um número de miniaturas igual ao valor de dano do adversário menos o seu próprio valor de defesa. Criaturas nunca são eliminadas do tabuleiro em caso de batalha. Caso sejam a única miniatura restante em um campo de batalha, elas devem ser retornadas para um dos distritos da cidade do jogador que a controla. Apenas caso todos os distritos do jogador estejam ocupados, é que uma miniatura retorna para a reserva do jogador que a controla. Caso o atacante seja vencedor e possua ao menos uma unidade restante no local onde aconteceu uma batalha, ele recebe um ponto de vitória permanente. Um defensor nunca recebe pontos de vitória ao vencer um combate. Qualquer um dos jogadores que for derrotado, atacante ou defensor, pode optar por bater em retirada. O vencedor da batalha escolhe um território adjacente desocupado e move todas as miniaturas, ou suas ou de seu adversário, para aquele território. Caso não haja nenhum território disponível, o jogador derrotado não pode optar por bater em retirada. O vencedor da batalha e o jogador derrotado
caso não possa ou não queira bater em retirada, podem optar por retornar as suas unidades. O jogador retorna suas unidades para sua reserva. Cada unidade removida do tabuleiro desta maneira gera um ponto de interseção. Criaturas. Além das miniaturas de exército de cada jogador, Kemet ainda conta com 7 criaturas. Elas representam unidades especiais lendárias. Essas criaturas não são unidades normais, no sentido que elas não contam contra o total de 5 unidades em um território, podendo ser a 6ª miniatura num local. Em uma batalha, elas adicionam o seu bônus ao total do valor de batalha de um jogador. Como já dissemos, uma criatura não pode ser destruída e um jogador não pode ter mais de uma criatura em um mesmo território. Ao comprar uma ficha de poder de uma criatura, o jogador deve imediatamente adicionar a unidade a um distrito de sua cidade que já possua uma de suas unidades. Caso nenhum distrito cumpra este pré-requisito, a criatura permanece na reserva do jogador sob a sua ficha de poder, entrando imediatamente quando possível. Outras regras. Ao controlar um templo, ou por terminar o seu movimento em um, ou ser vitorioso em um combate e conquistar um território de um templo, um jogador recebe um ponto de vitória temporário e, após todos os jogadores terminarem as suas ações, podem realizar uma das ações descritas nos templos. Em geral, os templos permitem aos jogadores retornar uma ou mais unidades para a sua reserva e receber pontos de interseção ou pontos de vitória permanentes. Conforme mencionado, um jogo de Kemet termina quando um dos jogadores atingir a quantidade de pontos de vitória pré-determinado. As maneiras de conquistar estes pontos são os pontos permanentes, vencendo uma batalha, adquirindo fichas de poder, controlando a criatura esfinge, controlando 2 templos no final de uma fase, ou sacrificando unidades no Santuário de Todos os Deuses, que não é utilizado em uma partida com 2 ou 4 jogadores. Os pontos temporários são controlando um templo ao final de uma movimentação, ou conquistando um território onde haja um templo, ou evoluindo uma pirâmide até o nível 4, ou ainda controlando a pirâmide de um oponente que esteja no nível 4. Neste vídeo, ensinamos a jogar Kemet, por Jacques Barriot e Guillaume Montiage. Se interessou? Deixe aqui o seu like e siga o nosso canal. Isso nos ajuda a manter o canal funcionando. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!